necessário utilizar o whey protein? O whey protein é um suplemento proteico. Ele é uma parte da proteína do soro do leite, rica em aminoácidos que são essenciais para a fabricação de nossos músculos e tecidos. Existem 3 principais tipos de whey, que seria o whey concentrado, que ele é rico em proteínas, cerca de 70 a 80% dele são proteínas. Ele vai ter um pouquinho mais de gordura e carboidratos. Tem o whey isolado, que ele vai ter pelo menos 90% de proteínas, um pouquinho de carboidratos e um pouquinho de gorduras. E também tem o whey hidrolisado, que seria como se fosse uma proteína pré-digerida. Ela já é hidrolisada, então ele já é quebrado, então ele é rapidamente absorvido e ele vai ser composto apenas por proteínas. Qual seria a indicação da gente utilizar o whey? Ele é benéfico para todo mundo? Muito bem. O whey, como ele é um suplemento proteico, a gente imagina que ele vai ser utilizado quando a gente precisa adicionar na nossa alimentação uma quantidade de proteínas, né? Porque ele é feito de proteínas. Então, quando a gente não consegue atingir as metas de proteína necessárias para a alimentação, para a dieta dessa pessoa, ela pode ser utilizado para suplementar essa necessidade para que a gente atinja essa meta de proteínas. Exemplo, que é muito clássico, é pessoas que estão numa dieta de hipertrofia. Pessoas que estão fazendo atividade física, musculação, querem ganhar massa muscular. E elas então vão utilizar o whey para adicionar proteína na sua alimentação, para que consiga atingir uma meta de proteínas maior, já que eles estão fazendo uma dieta hiperproteica. E nem sempre é possível atingir isso com alimentos. Embora seja possível, é mais difícil. Por quê? Porque alimentos muito ricos em proteínas, nem sempre a gente consegue consumir em tanta grande quantidade quanto eles vão acabar precisando consumir para a sua dieta. Às vezes tem que fracionar a alimentação em várias refeições, nem sempre é muito prático. Então ele surge como uma alternativa prática de alta qualidade, porque é uma proteína de alto valor biológico. A gente sabe que é uma proteína que vai ser muito bem utilizada pelo nosso organismo. Ele tem uma quantidade de aminoácidos e proteínas bem completa, então quer dizer que ele vai conseguir fazer as funções adequadas que a gente precisa para, por exemplo, o ganho de massa muscular e recuperação de tecidos também. Então ele pode ser também utilizado em pessoas que não estão conseguindo se alimentar corretamente. Por exemplo, você pensa em pessoas idosas que não estão conseguindo comer. E isso pode ser utilizado inclusive em alguns suplementos feitos específicos para essa população. Eles acrescentam dentro do suplemento o whey para que consiga atingir uma meta de proteína mínima, para que essa pessoa não perca massa muscular. No caso, por exemplo, quando a gente pensa em idosos, em pessoas com alguma comorbidade que está dificultando a alimentação, ele pode ser útil para ajustar a quantidade de proteína na dieta. Aí nós não estamos visando necessariamente uma dieta hiperproteica. Ela pode ou não ser um pouco hiperproteica, dependendo das comorbidades que essa pessoa tem, porque algumas comorbidades a gente não indica uma dieta hiperproteica, por exemplo, doenças renais crônicas, que a gente precisa reduzir um pouquinho o consumo de proteína, embora a gente não possa retirar. Hoje a gente já sabe que não compensa retirar a proteína da dieta, porque há uma grande perda de massa muscular que aumenta a mortalidade das pessoas. Aumenta o risco, inclusive, até de fraturas, que a gente sabe que a falta de massa muscular acaba perdendo massa óssea, então é extremamente grave a gente ficar sem o consumo de proteínas adequados. Mas existem diferenças de meta de proteína para essa população. Quando a gente pensa em alguém que está com feridas no corpo, pessoas que tiveram queimaduras grandes ou acidentes, que a pessoa tem uma lesão muito grande que precisa cicatrizar, a gente sabe que também pode ser interessante o consumo de whey protein, porque essa qualidade de proteína, que é muito boa, pode te ajudar quando a gente atinge essa meta de proteína necessária para que haja uma melhor recuperação desse tecido. Então pode ser útil nesses casos, às vezes até via hospitalar, como eu disse, às vezes em uso em alguns suplementos que vão ter esse whey protein na composição para que ajude que o paciente consiga se recuperar mais rápido. Então, a gente pode utilizar para esses fins também. A gente pode utilizar numa dieta comum? Pode, quando a gente tem dificuldade para conseguir consumir alimentos que a gente precisa. Às vezes, a gente não está conseguindo atingir uma meta de proteína adequada porque tem uma vida muito corrida, não está conseguindo preparar refeições, não está conseguindo se alimentar direito, não tem tempo. Então, às vezes, pode ser útil utilizar o whey protein ao invés de consumir, às vezes, um alimento com baixo teor nutricional, que tenha pouco nutriente, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente consome algo rico em açúcar e farinha, gordura vegetal hidrogenada,
esses alimentos industrializados, que não vão ter os nutrientes que a gente precisa, não tem proteínas, não tem fibras, não tem nenhuma vitamina, nada, a gente pode consumir o whey protein para substituir a porção de proteína dessa refeição, para que a gente consiga pelo menos manter uma certa qualidade nutricional. Isso pode ser ajustado, por exemplo, quando você faz uma dieta com uma nutricionista, e ela pode utilizar desse recurso para algumas vezes, quando você precisar, no dia que você não vai conseguir fazer uma refeição adequada, ou às vezes até para modificar um pouco o gosto da dieta, né? Porque às vezes a gente está fazendo uma dieta para perda de peso, por exemplo, a gente precisa manter a quantidade de proteína para a gente não perder massa muscular, porque é uma das coisas que faz com que depois haja uma estagnação do peso, uma facilidade para reganho de peso, porque a gente perde massa muscular quando a gente não atinge metas de proteína mais facilmente. E aí, para conseguir facilitar esse paladar, muitas vezes você utiliza-se o whey, porque às vezes você pode usar ele com sabores, né? Sabor de chocolate, que na verdade eles acrescentam esses sabores nessa proteína para que ela fique palatável. Isso ajuda às vezes para parecer que é uma coisa mais doce, para mudar um pouco, porque o que tem muita proteína a gente sabe, né? A proteína animal, né? Por exemplo, a carne, o frango, o peixe, tem bastante concentração de proteínas em relação aos outros nutrientes, né? Mais do que carboidratos. E isso faz com que esses alimentos sejam interessantes para quando a gente precisa de uma dieta rica em proteínas. Porém, nem sempre a gente consegue consumir esses alimentos em grande quantidade. E também se você considerar que tem pessoas que são vegetarianas, então é mais difícil ainda, porque nos vegetais existe proteínas, porém uma concentração menor. Às vezes já tem a proteína, mas tem bastante carboidratos, tem outras substâncias que vão fazer com que o alimento fique muito calórico se a gente consumir na meta de proteína necessária. Então facilita muito a gente utilizar o suplemento, o whey, para isso. Lembrando que o whey ele é do leite. Não existe whey de outra coisa. Existe proteínas vegetais, né? Existe suplementos proteicos vegetais que são feitos também para, como se fosse o whey, né? Para suplementar proteínas, como por exemplo é feito proteínas da ervilha, do arroz, da batata, entre vários vegetais, da soja, e eles fazem uma proteína vegetal também concentrada em proteínas, tem um pouco menos de carboidratos também, e variável também a proporção, e parece um whey, que a gente chama de whey vegano, porém isso não é whey, né? É uma proteína vegetal. E também pode ser utilizado como suplemento para pessoas que não consomem proteína animal ou para pessoas que preferem, né, utilizar esse tipo de proteína porque se sentem melhores, porque não tem uma tolerância boa à proteína do leite, tem uma alergia, tem intolerância à lactose, embora o whey, quando ele é mais isolado e hidrolisado, ele praticamente não vai ter lactose. No caso do whey concentrado, sim, ele vai ter lactose. Então, pode ajudar nesses pacientes e também para pessoas, às vezes, que percebem que momentos de acne com o consumo de whey, porque como ele tem a gente sabe que existe, sim, uma associação do whey com a oleosidade da pele, acaba estimulando alguns hormônios que, às vezes, podem, em algumas pessoas predispostas, aumentar um pouquinho de acne. Então, tem pessoas que acabam preferindo a proteína vegetal para tentar reduzir um pouco esse impacto. Embora a gente saiba que é difícil a gente controlar todos os fatores, às vezes existem outros fatores que estão interferindo e não esse, mas é uma questão a se considerar. Assim, a gente pode sim utilizar o whey em diversas situações e a gente não é obrigado a utilizar o whey. Essa que é a questão também, não é porque você está fazendo academia que você tem que utilizar o whey, vai depender muito da sua dieta, da sua meta de proteína, do seu objetivo. Estou fazendo academia só para preservar minha massa muscular, não ligo para hipertrofia e consigo consumir bem um aporte de proteínas na minha alimentação, principalmente as proteínas animais, mas também consumo proteína derivada de vegetais juntos. Eu consigo comer bem comida, não tem esse problema de não consigo jantar, não consigo tomar café da manhã com proteína, lanche da tarde. Se você consegue consumir uma grande quantidade de proteína na sua alimentação, muitas vezes você pode não precisar do consumo do whey se o seu objetivo, por exemplo, não é hipertrofia. Quando você tem um objetivo de hipertrofia é um pouco mais difícil, é possível, mas acaba sendo uma dieta um pouco monótona, então muitas pessoas acabam utilizando esse recurso como um intermediário. Você utiliza em uma ou outra refeição, 1 a 2 refeições. Aí, às vezes, quando a pessoa está em hipertrofia, ela faz várias refeições ao dia, inclusive, para ajudar que ela consiga comer uma quantidade maior de alimentos, e pode ser utilizado em algumas refeições essa proteína, esse whey, para facilitar o processo. É isso, eu espero que seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários e até a próxima.